Atenção, emissoras da Rede Globo, para o toque de 5 segundos. F250. Você nunca viu uma picape como essa. Tchau. Falou, grandão. Até amanhã, gigante. Nova F250. Você nunca viu uma picape como essa. Oferecimentos com a cerveja que desce redondo. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. DVD via Embratel, se ligue, ligue. Brahma Guaraná Light, verão numa boa, numa Light. E Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Quem vai parar este time? Quem vai interromper a série invicta do Santos? O Vasco? O campeão das Américas é o único que não perdeu para o Peixe. E precisa da vitória em casa. É o torneio Rio-São Paulo com um grande jogo. Vasco e Santos, agora na Globo. Alô, alô, Brasil, a partir de agora falamos em definitivo do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. E depois do forte calor na cidade do Rio de Janeiro, expectativa de chuva aqui pelos lados de São Januário, bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio, deu para você ver. E a torcida do Vasco volta a São Januário 3 meses depois da última partida do time, ainda pelo Campeonato Brasileiro, aqui em São Januário. A vitória contra o Grêmio por 2-1. Hoje, torneio Rio-São Paulo, grupo 1, jogo de classificação. O Vasco recebe o Santos, invicto neste grupo, líder e lutando por um empate para confirmar a sua classificação para a fase semifinal do torneio Rio-São Paulo. Expectativa de bom jogo, a presença da torcida do Vasco, o Santos também comparece em pequeno número, é verdade, de chuva e tomara com chuva de gols para você dentro de alguns instantes. Os times ainda não subiram, daqui a pouco Vasco e Santos no gramado de São Januário. Mas o torneio Rio São Paulo apresentando goleadas, muitos gols, uma média elevada, alta de gols. Vamos dar uma conferida nos números do torneio Rio São Paulo. O Santos joga por empate aqui. Vamos conferir a classificação deste que é o grupo 1 do Rio São Paulo. Vamos lá. Classificação do grupo 1 do torneio Rio São Paulo tem o Santos, líder com 10 pontos em 4 jogos. O Fluminense, que joga no outro jogo de hoje contra o Palmeiras, tem 6 pontos em 4 jogos. Aí o Vasco tem 4 pontos, porém em 3 jogos. E o Palmeiras não somou pontos, mas hoje o Palmeiras joga com sua força máxima, com os titulares no confronto contra o Fluminense em São Paulo, simultaneamente. Os jogos acontecem no mesmo horário. O Santos joga por um empate aqui ou por um tropeço do Fluminense. Se o Palmeiras, por exemplo, vencer o jogo de São Paulo, o Santos se classifica independentemente do resultado aqui no São Januário. Mas é um jogo de classificação, a galera do Vasco faz a festa, marca a sua presença. O alçapão do Vasco, como é conhecido, foi um ponto forte na temporada de 97, de 98, e o Vasco conquistando a maior parte dos pontos aqui disputados. Você viu o torcedor ali com uma vara de pescar e um peixe, né? Claro, fazendo uma brincadeira em relação ao adversário do Vasco da Gama hoje aqui em São Januário. Casagrande é o comentarista da Rede Globo. Como eu disse, Casagrande, os números mostrando a você que está assistindo a Globo, é um jogo de classificação. O Santos, que vem jogando bem ofensivamente hoje, basta um empate. Você acha que isso pode mudar o jeito do Santos jogar hoje, Casagrande? Não, não acredito. O Santos, normalmente, com o Leão, joga dessa forma, marcando muito e arriscando o contra-ataque. A expectativa sempre é que saiam bons jogos, e melhor do que o último. O Vasco e Santos jogaram semana passada, foi 0-0, o jogo foi muito ruim, muitas faltas, truncado, poucas vezes chance de gol. Eu espero que hoje o Santos jogue mais aberto e o Vasco também. E no último jogo, como disse o Casagrande, aconteceu na Vila Belmiro, o resultado foi 0-0. Confira como foi. Olha o cruzamento do Macedo, o toque do Rodrigo. Pegou de primeira, Alessandro defende Carlos Germano. Vem a bola viajando para a
Se recupera. Olha a tabela. Alessandro pode pintar. Carlos Germano, Jorginho. Outra vez Carlos Germano surge. Caico arriscou pro gol. Carlos Germano. E esse foi o único 0-0 do torneio Rio-São Paulo nessa edição de 99. Rio-São Paulo, esse confronto regional, a grande rivalidade do futebol brasileiro, que abre a temporada. Vamos ver os números, como está esse confronto entre paulistas e cariocas. Vamos lá. No Rio-São Paulo 99, 5 vitórias das equipes de São Paulo, 4 vitórias dos times do Rio e apenas um empate, exatamente, o Santos e Vasco 0-0 que aconteceu na Vila Belmiro. Nós tivemos 19 gols feitos pelos times de São Paulo, 32 pelas equipes do Rio de Janeiro, com uma média de 3,6 gols por jogo. A alta média de gols, 6-1 do Botafogo sobre o Corinthians, um empate 4-4, Flamengo e Botafogo, goleadas, enfim, o Rio-São Paulo, como sempre, abrindo a temporada com gols, com emoção para o torcedor. Vamos movimentar a equipe da Globo aqui em São Januário. Olha, venta forte. Nós chegamos a 37 graus no Rio de Janeiro hoje. O tempo está completamente fechado aqui no bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio. E vai chover. Pelo jeito vai chover. Olha só como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. No sábado passado, quando do jogo, Fluminense e Palmeiras também, no segundo tempo, choveu muito na zona sul do Rio e também na zona norte do tal Maracanã. Mas vamos movimentar os repórteres da Rede Globo com informações desse grande clássico do futebol brasileiro. Começando pelo Vasco da Gama. Repórter Regis Gusen. Chance para o Júnior Vanderlei, que vai jogar no ataque no lugar de Donizete, que está machucado, Luiz Roberto. Vanderlei, portanto, começa jogando, fez 4 gols na Taça São Paulo do futebol júnior, é a novidade do Vasco. Vamos conferir então a escalação do Vasco para o jogo desta tarde aqui em São Januário. O Vasco começa com Carlos Germano 1, a linha de zagueiros com Zé Maria 2, Odivan 3, Mauro Galvão 4 e Felipe número 6. Quadrado de meio campo tem o Nasa 5, Paulo Miranda 11, Juninho 8 e Chiquinho número 10. O ataque, Vanderlei, 18 anos apenas, 7, e o Guilherme com a número 9, o técnico é o Antônio Lopes. E o Santos, Pedro Lassan. O Santos tem de volta o lateral Anderson, mas ele está voltando de contusão e fica ainda no banco de reservas. Quem joga na lateral, quem continua jogando é Michel, uma das revelações do Santos neste Rio-São Paulo, Luiz Roberto. Vem jogando muito o garoto Michel, o Santos que não vence o Vasco pelo torneio Rio-São Paulo há 45 anos. Vamos ver como vem o Santos para tentar quebrar esse tabu e conquistar a classificação com empate. Confira. O Santos do técnico Emerson Leão começa o jogo com esta formação. Zete, número 1, o zagueiro, o garoto Michel, número 4, os dois zagueiros, Argel, número 2 e Cláudio Miro, número 6, o lateral esquerdo, Dutra, número 3. O meio campo tem o Marcos Assunção 5, Marcos Basílio, que está substituindo o Narciso, que foi trocado pelo Rodrigo com o Flamengo. Número 8, Jorginho, número 10 e Eduardo Marques, 11. O ataque, Alessandro 7 e Rodrigão, número 9. É o time do técnico Emerson Leão. O Rodrigão é o garoto do time júnior do Santos. Não é, portanto, o Rodrigo Fabre, revelado pela Portuguesa, que foi trocado com o Narciso esta semana. Você vê aí o trio de arbitragem. Apita o jogo Oscar Roberto de Godoy, de São Paulo. Auxiliado pelo Hilton Francisco Melo, também de São Paulo, assistente 1. E pelo Francisco Gonçalves do Couto, do Rio de Janeiro, assistente 2. José Roberto Reis, que é o comentarista de arbitragem da Rede Globo. Você é amigo da Globo, muito boa tarde. Sem dúvida nenhuma, um jogo importante para o Vasco da Gama, que busca essa classificação, e vai ter um bom árbitro. Porque o Oscar Roberto Godoy é um árbitro experiente, um árbitro que tem condições de levar bem essa partida, que não vai ser fácil. Eu acho que o grande complicador é o Vasco que sai da vitória, e o árbitro, nesse sentido, ele vai ter o seu trabalho dificultado. Aí o Vasco da Gama. E aquele foguetório tradicional.
Vasco. Esse foguetório ensurdecedor. Faz a festa a torcida do Vasco da Gama. A presença marcante, você vê o garoto Chiquinho. E aí passando o Maricá, que esteve com a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano, que indicou os 4 representantes do continente no Mundial Sub-20 que acontecerá na Nigéria no meio do ano. Você está vendo a torcida do Vasco? O Vasco não joga desde o dia 4 de novembro aqui em São Januário. Por isso essa festa, um preço promocional de R$5 a arquibancada e a torcida do Vasco comparecendo em bom número para esse jogo, para este clássico que vale a classificação para o Santos. Aí está o Guilherme que vinha sendo titular, aí Zé Maria, que foi contratado para este ano, para esta temporada de 99, estava no Parma. O Guilherme vinha sendo titular, mas o Vasco acertou com o Luizão. Aí você vê o Oscar Roberto de Godoy. Daqui a pouco nós teremos a entrada em campo do Santos aqui em São Januário. O Vasco se reforçando, claro, pensando na Libertadores, pensando na Copa do Brasil. O Vasco já passou da fase preliminar, a vitória por 4-2 contra o Ji-Paraná no meio da semana. E o Santos que vem a buscar a classificação. Um empate classifica o Santos matematicamente. A torcida do Santos é pequena, mas é barulhenta como sempre, né? Luiz Roberto. Pois não, Regis. Vanderlei, mais uma chance hoje de buscar uma posição nesse time. Graças a Deus, né? O professor está me colocando, está me dando oportunidade. E espero corresponder aquilo que ele quer. O jogo contra o Ji-Paraná, correspondi àquilo que ele queria. E ele está me dando mais uma oportunidade. Espero corresponder. Vai substituir o Donizete, quer dizer, um ídolo seu. É um ídolo, né? Então, eu acho que vai valer o esforço. Pelo que ele também contribui no Vasco da Gama. Então, quero fazer um gol e homenagear esse gol para ele. Prometendo homenagear o Donizete. Se fizer um gol, o garoto Vanderlei, revelado pela União Bandeirante do Paraná. E tem a oportunidade no time principal do Vasco, no time de profissionais do Vasco da Gama aqui em São Januário. O Santos vai subir já, vem para campo. Você vê mais uma vez aí o Santana. É uma marca do Vasco da Gama. E o seu ritual. E a torcida do Vasco retribui com o grito de Santana, Santana. O Chiquinho, enfim, os jogadores do Vasco da Gama. Chiquinho revelado pelo Sport Recife. Aliás, são 3 pernambucanos entre os 4 jogadores de meio campo do Vasco. Aí o Santana, há muitos anos, e é sempre esse o ritual. Como acontece com a maioria dos grandes clubes brasileiros, Luiz. e suas figuras marcantes. Pois não, Regis? Companheiro de ataque do Vanderlei é o Guilherme. Última vez que o Vasco jogou em São Januário, você jogava pelo Grêmio. É a primeira vez que você joga em São Januário pelo Vasco. Até parece, né? Depois de 4 meses que eu tô aqui no Vasco, a primeira partida minha aqui em São Januário foi defendendo as cores do Grêmio. A gente vai procurar trabalhar bastante para que o Vasco saia daqui com 3 pontos. Combinou alguma coisa com o Vanderlei? Não, a gente conversou durante a semana, já que nós tivemos a oportunidade de jogar uma vez só junto, mas ele é muito inteligente e não vai dificultar em nada. E o Santos vem para o gramado do estádio de São Januário. Capitão Jorginho, aos 33 anos, continua comandando o Santos, como aconteceu na temporada passada. O Santos que trocou essa semana o Narciso pelo Rodrigo, revelado pela Portuguesa, que estava no Flamengo. Casagrande, essa troca Narciso por Rodrigo. O Leão tem definido que não é um reforço do Rodrigo, que afinal ele perdeu uma peça importante. Você concorda com o técnico do Santos? Não concordo, porque eu acho o Rodrigo um grande jogador a nível de seleção brasileira. Teve um momento ruim no Flamengo, mas recuperado psicologicamente, fisicamente, com moral. É um jogador que pode desequilibrar a partida. O Narciso também é um bom jogador, mas como ele mesmo disse em entrevista, já está há 5 anos na Vila Belmiro, para ele é bom até uma mudança. Então é muito melhor o Santos ter um jogador que está afim de se recuperar dentro da equipe do que um que já está querendo sair. Então eu acho que o Santos sai ganhando com essa troca. Eu não concordo com o Leão, é um excelente treinador, mas às vezes ele dá algumas declarações que tiram um pouco o valor do jogador que está chegando. Ele fez assim com o Viola também, e de repente o Viola foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. E um dos responsáveis pelo sucesso do Santos. Luiz Roberto, vamos lá, Pedro Bassan. Ao lado do lateral Michel, uma das revelações do Santos, neste torneio Rio São Paulo, ao lado do atacante Rodrigão. Michel, o Anderson, titular da vaga, já está recuperado. Agora você tem que jogar muito para tentar tirar a vaga dele. O professor Anderson Leão está me dando a chance. Eu estou entrando em campo hoje e espero corresponder todas as expectativas. Jogar com o Anderson ali no banco é um peso maior?
ele vinha sendo titular, mas o professor me escalou e eu espero fazer uma boa partida diante da apresentação dele. Este lateral Michel, jogador que veio do time de juniores, foi chamado pelo Emerson Leão para o time principal. O Anderson está no banco, mas o Leão quer poupá-lo porque ele vem de contusão. Está recuperado, mas o Leão não quer correr o risco de uma nova contusão com o lateral Anderson. Há um camarote aqui em São Januário, onde o Antônio Lopes normalmente acompanha o jogo. Fica quase que na linha de fundo esse camarote. O Eurico Miranda, dirigente do Vasco à direita do Antônio Lopes, ele acompanha normalmente o primeiro tempo do camarote, do alto, para ter uma fisionomia mais adequada do jogo. E depois, no segundo tempo, ele vem pro gramado, fica no banco. E ali é a janela da sala do Antônio Soares Calçado, o presidente do Vasco da Gama, e do Eurico Miranda, o vice-presidente de futebol do Vasco. A torcida, a presença marcante em São Januário. Emerson Leão, técnico do Santos. Este é o grupo 1 do Rio São Paulo, os jogos de hoje. O Vasco contra o Santos em São Paulo. Ao mesmo tempo estarão jogando Palmeiras e Fluminense. O Fluminense, claro, joga lá para conquistar pontos, para decidir contra o Vasco na última rodada. Lá a bola já está rolando, começa. E o Palmeiras não somou pontos, mas ainda se ganhar, se vencer os 3 jogos que tem pela frente, pode chegar a 9 e conseguir a classificação. E a partir de hoje o Palmeiras jogando com a maioria dos seus titulares. São os jogos deste grupo 1 neste sábado. Pois não. Vamos falar com o Felipe. O técnico Antônio Lopes vai dar liberdade para você partir para o ataque, driblar, ir para o meio? Acho que sim, acho que o professor Lopes pediu para a gente apoiar bastante, já que estamos dentro de casa, precisamos da vitória para conseguir essa classificação e nós vamos entrar durante esses 90 minutos aí, impor nosso ritmo, com a ajuda da nossa torcida, com certeza vamos conseguir os 3 pontos. E amanhã nós teremos o complemento dos jogos do fim de semana do Rio São Paulo, é o grupo B. Corinthians e Flamengo em São Paulo, Botafogo e São Paulo aqui no Rio de Janeiro. São Paulo já está classificado, é o primeiro clube a conquistar a classificação. Oscar de Godoy fazendo aí o sorteio com o Jorginho, capitão do Santos, com o Mauro Galvão, capitão do Vasco da Gama, para a escolha do lado do campo da saída do jogo. O Flamengo tem 4 pontos, divide a segunda colocação deste grupo com o Botafogo, e o Corinthians não somou pontos numa situação parecida com a situação do Palmeiras. Se vencer os 3 jogos que tem pela frente, aí o Argel já fez um gol no Rio São Paulo, com tempo de cabeça, pois não? Ao lado do técnico Emerson Leão, que está tirando alguns papéis aqui do campo de São Januário, que os fogos foram soltados aqui. Leão, Rodrigo contratado, você não deu uma recepção muito calorosa para ele, né? Por que você não encheu a bola da nova contratação? Não estava lá, ué? Como você quer que eu vou recebê-lo sem estar lá? Você disse que ele vai ter que se adequar ao esquema do Santos, disse que ele não é reforço porque perdeu o Narciso. Não, eu acho que você está completamente enganado. O Rodrigo é um excelente jogador, ele não é o reforço que eu pedi. O que nós pedimos? Nós pedimos mais 2 jogadores do ano passado para cá. Nós perdemos um e colocamos um. Ainda estão devendo 2, é isso que eu falei. Agora que é um excelente jogador e vai ajudar muito o Santos, todos nós sabemos. Nada contra ele. Mais resposta do que eu dei é impossível. Aí o Emerson Leão. Esclarecendo, portanto, o Emerson Leão as suas declarações, né? Não é reforço no sentido numérico, então, ele quis dizer, né? Agora fica mais claro. Ele queria o Narciso e também o Rodrigo. E deu para perceber que ele queria estar lá, né? Autoriza o árbitro Oscar Roberto de Godoy. Bola rolando. Começa em São Januário. Santos e Vasco da Gama. Aí o Oscar Roberto de Godoy. São os primeiros movimentos em São Januário. Zé Maria de volta ao futebol brasileiro. Esteve na Itália, no Parma, no Perugia. Aí vem o Vasco. Tentativa do Vanderlei. A falta sobre ele. A primeira falta do jogo. De novo aí o Vanderlei. Veja que ele protege a marcação do Marcos Basílio, sobre ele a falta. Vai Juninho para fazer a cobrança da falta para o Vasco. Juninho pega forte, hein? Bate o Juninho, tenta o chute direto, ela vai para fora. Portanto, hoje os jogos do grupo 1 do torneio Rio São Paulo. Amanhã os jogos do grupo 2, todo mundo ainda com possibilidades de classificação. Amanhã Corinthians e Flamengo, Botafogo e São Paulo. E hoje você acompanhando Vasco e Santos. E na medida que os gols forem acontecendo em São Paulo, você também vai curtir os gols de Palmeiras e Fluminense. O Santos jogando por um empate para matematicamente garantir a classificação. Aí Dutra tenta
A jogada com o Alessandro. Tem o Alessandro. Rodrigão já vai para a área. Aí o Alessandro no fundo, levantamento para o Rodrigão. A bola passa. Sobra no Jorginho, dominou com o braço. Ela tocou no terreno. Escapou do raio de ação do Jorginho. A impressão é que ele realmente dominou com o braço. O capitão do Santos. E o Oscar de Godoy marcou. E agora, Jorginho e Felipe ficaram ali e se estranharam, hein? O Felipe passava pro meio, o Jorginho estava na frente e com isso houve um choque, mas não houve nada mais além. São os primeiros movimentos em São Januário. Tentativa de Vanderlei, chega a Dutra. Vai jogando para o Santos. Vamos ver o Argel. Jorginho. Aí Michel. Chega Marcos Assunção, desarmado pelo Juninho. À direita o Vanderlei, a bola é para ele. Vai saindo lá o Zex para fazer a defesa. A passagem do Felipe com o Jorginho. Vamos ver se houve uma cotovelada do Felipe. Olha lá, José Roberto White. Outra cotovelada desnecessária, diga-se de passagem. Realmente passou no primeiro momento, já percebido essa jogada. No replay nós estamos vendo aí que o Felipe vai dar uma cotovelada intencional no Jorginho, a troco de nada. De repente começa a perder a cabeça e vamos ver. Tem o Santos de novo, a tentativa do Jorginho no comando. Vai o Rodrigão, também o Mauro Galvão. Carlos Germano, tranquilo no Mauro Galvão. O ataque do Santos marcando a saída de bola. Pressionando o Mauro Galvão, tem que ceder o lateral para o Santos. Para o Dutra para fazer a cobrança. Vasco e Santos 0 a 0, primeiros 3 minutos aqui em São Januário. Aí o Alessandro. Leva bem, vai experimentar. Bonito chute na trave. Mas foi uma pancada do Alessandro. Dominou lá do lado esquerdo e vem o Santos. Eduardo Marques. Marcado pelo Paulo Miranda. Tenta a jogada no Michel. De novo Eduardo Marques. Lindo corte do Felipe. E o Guilherme chega no carrinho tocando na bola. Entretanto, Oscar Roberto de Godoy marcou falta nesse lance aí, ó. Reveja. Ele toca a bola, mas ele já vem com a ponta do pé e a sola levantada. Olha o Alessandro onde botou essa bola. Na trave esquerda do Carlos Germano. Vai Marcos Assunção para fazer a cobrança da falta. Mauro Galvão vai tomar o cartão amarelo, por quê? O famoso empurra. Quando tem uma bola parada, um escanteio, uma falta. É o zagueiro empurrando o atacante empurrando o zagueiro. De novo o chute do Alessandro para você lá na trave esquerda. Vai Marcos Assunção para a cobrança da falta. Pega bem o Juninho. E a falta do Dutra sobre o Vanderlei, marcada pelo Oscar Roberto de Godoy. O primeiro cartão amarelo do jogo, José Roberto White. Um cartão foi aplicado em função exatamente daquilo que você observou. Um empurrou o outro, sendo que a do Galvão foi um pouco mais forte. Agora, o jogo mal começou, você já viu, já está um cotovelado do Felipe, uma entrada mais dura. É a necessidade que o clube local tem de vencer a partida, e o Godoy tem que ficar muito atento a qualquer deslize por parte dos jogadores, que a tendência desse jogo é ser muito complicado, muito difícil. O Santos invicto no torneio Rio São Paulo, 3 vitórias, um empate exatamente contra o Vasco na Vila Belmiro. É um jogo a mais que o Vasco da Gama. Tem 10 pontos e joga por um empate hoje para conquistar a classificação. E o Vasco em 3 jogos, uma vitória, 5-1 contra o Palmeiras em São Paulo, um empate contra o Santos na Vila e a derrota para o Fluminense por 4-2. Não alcança o Michel, é só lateral. Regina Casé em Muvuca. Hoje, depois de suave veneno. Aí Chiquinho. O Vasco estreou na Copa do Brasil no meio da semana, vencendo o Gi Paraná por 4-2. E o Chiquinho foi bem. Acabou barrando assim o Alex. Jogador contratado junto ao Atlético Paranaense, que vinha sendo titular neste começo de temporada. Mais uma falta aí para o Felipe. Aí o zagueiro Odivan. Este Zé Maria. De novo o Felipe, marcado pelo Michel. Personalidade, Michel. Roubou do Felipe, tentou levantamento, mas chegou o Odivan. Recuando para o Carlos Germano. São os primeiros 7 minutos. Casa Grande, 0 Vasco, 0 Santos.
O jogo é equilibrado, o Vasco nesse momento está sofrendo muito, o Santos está marcando bem, o Alessandro arriscou, chutou a bola na trave, agora nada justifica, nenhuma palavras, nenhuma entrada justifica a cotovelada que o Felipe deu no Jorginho. O Felipe é um grande jogador, é um dos melhores laterais esquerdo do Brasil, junto com o Serginho, são dois jogadores que o Luxemburgo tem muita confiança, joga muita bola, muita técnica, não há necessidade de fazer ter uma atitude como ele teve com o Jorginho, ele tem que só jogar futebol que ele joga demais. Aí a falta sobre o Eduardo Marques. Aconteceu, o Nasa passou atropelando. Aí Marcos Basílio. Aí o Santos não perde para Cariocas no torneio Rio São Paulo há 15 jogos, ou 6 anos. Aí mantendo esta invencibilidade o Santos. Campeão do Rio São Paulo em 97. Olha o Alessandro de novo. Aí foi bem travado pelo Paulo Miranda e a bola vai para escanteio. A preocupação do Mauro Galvão, do Odivan. Passamos dos 7 minutos. Continua Vasco Santos 0-0. Veja aí o Leão. Aí o Marcos Assunção fez os 2 primeiros gols. A vitória contra o Fluminense por 2-0. No Maracanã. Lá na área, vamos para a cobrança do escanteio. Aí vem o levantamento. Chega o Guilherme na primeira trave. Segue pressionando o Santos. Veja aí o Guilherme. Olha a Dutra para fazer a cobrança do lateral. De novo o Dutra. Bola não saiu não. Devolução no Marcos Assunção. Veja o levantamento para Alessandro. Marcação em cima dele. Chega empurrando o Nasa. E a falta sobre o Alessandro. O Oscar Roberto Godoy vai chamar a atenção do Nasa por essa falta. Além de empurrar, você viu agora na repetição também. Com o pé direito, ele fez a falta no atacante do Santos, o Alessandro. José Roberto Lai. É uma falta, mais uma falta desnecessária. O jogador do Santos estava de costas para o gol, de frente para a linha lateral, não oferecia perigo nenhum. Resultado, essa falta cria uma situação de perigo no Vasco da Gama. Agora o Odivan marcando o Argel. Fez um gol de cabeça na vitória contra o Fluminense. Vem aí o Marcos Assunção. Veja o levantamento. Vamos ver a sobra do Santos. Ficou tirando o Paulo Miranda. E aí armou o contra-ataque. Chiquinho. A velocidade com o Vanderlei. À esquerda o Vanderlei. Chega ao Vasco. Vem o cruzamento. Aí o Mauro Galvão como se for atacante na direita. Recua no Zé Maria. Chegou dominando. Busca com ele a falta. O Zé Maria brigou pela bola. Ficou. Depois do toque com ela. Veja só. Agora. E a partir. Foi puxado pelo Dutra. E a falta perigosa contra o gol do Zete. Orientando ali a barreira o Zete. Oscar Roberto de Godoy, vai ali o Mauro Galvão. Aí Juninho para cobrança, como sempre. Agora o Vasco tem também o Zé Maria. Que é bom nesse tipo de jogada. Juninho para cobrança, parte para a bola, Juninho, 7! Foi lá no canto esquerdo, bonito! A cobrança do Juninho. Olha onde vai a bola. Olha o Zete para defender. Olha só, toda a preparação da defesa do Zete, né? Tem a cobrança do escanteio. Em cima, salvou Michel. Evitando o gol do Vasco. A sobra do Odivan. Tenta o toque no comando para o Guilherme. Vai lá Claudio Miro. Chega tirando o Vasco. Esperou o Santos no começo e de repente foi para cima. Uma grande defesa do Zete e o Michel salvando. Olha só o toque de cabeça. E em cima o Michel tirou. Vem o Vasco de novo com o Pedrinho. Aí Juninho. Faz o levantamento do comando. Para o Argel. Jorginho. Felipe na marcação do Alessandro. Só lateral favorecendo o time do Santos. E a torcida do Vasco o suficiente para incentivar o time e para empurrar o time. Paulo Miranda faz uma cara nova no time do Vasco, contratado junto ao Atlético Paranaense. Vem aí o Alessandro, tá valendo, Rodrigão na área. Tem o levantamento para o
analisando o posicionamento dos seus jogadores de defesa. Aí Chiquinho. Claudio Miro em cima dele, a falta marcada pelo Oscar Roberto de Godoy. Passamos dos 11 minutos. Vasco e Santos 0-0. Aí o cartão amarelo para o Claudio Miro. Bem aplicado, comentário por trás e já lá. Vamos repetir. Ele vai lidar com a perna, ó. Perna esquerda, ele faz uma alavanca, uma jogada perigosa dentro do campo. Mais uma vez aí o Argel limpando a área do Santos. Juninho e Zé Maria. De novo Juninho. Tentou no Vanderlei. Outra falta. Agora do Dutra no Vanderlei. Santos, que é o time mais faltoso do Rio São Paulo, havia cometido 113 faltas antes do início dessa partida. Vai chegando aí o Odivan. Lateral para o Santos. O Odivan ficou pedindo um desvio no Rodrigão. Zé Maria fica com a bola. Olha lá, ele aponta para o seu calcanhar, como se a bola tivesse sido desviada no pé do jogador do Santos. Chega a Dutra na cobrança do lateral. Aí recebe o Jorginho. Toque do Paulo Miranda, só lateral para o Santos. Vem Jorginho. 0-0, passando dos 13 minutos. Veja Juninho na marcação. Dutra traz pela diagonal. Gira o corpo. Juninho vai pela segunda vez, tenta roubar e a roubada de bola acontece. Não consegue fazer a ligação para o contra-ataque. Jorginho de novo no Dutra. Briga muito o Dutra. Atrás no Jorginho. Ele chegou, se aproximou, recebeu a sobra do Argel. Será que vai bater? Não, prefere a jogada com o Alessandro. Rodrigão e o próprio Argel na área. Tenta o chute, a bola vai pelo alto. Globo, um caso de amor com você. Fique Itaú Carnaval. Prêmios até 500 mil. A Mansão dos Segredos, filme inédito, hoje, depois de Muvuca. São 13 minutos do primeiro tempo, é o Rio São Paulo. Você acompanhando as emoções hoje do Grupo 1. 0-0 São Januário, 0-0 também Palmeiras e Fluminense em São Paulo. E aí o Chiquinho, passa o Vanderlei na direita, olha o Chiquinho, no Vanderlei, Chiquinho vai na área, Guilherme também, o chute vai direto para fora. Enfim, o Santos começou pressionando o Casagrande e de repente o Vasco vai dar a resposta. O Vasco é uma grande equipe, estava sofrendo muito até por causa do vento também, não conseguia sair, chutava a bola para frente, ela não passava do meio campo e o Santos aproveitou isso e pressionou. Agora o Vasco conseguiu equilibrar, já teve também a chance de gol e nesse momento está dominando a partida. Olha o Paulo Miranda, o chute longo. Aí o Paulo Miranda, estava distante, o Zé estava um pouco adiantado e ele tentou o chute para o gol, veja. Aí o Zé voltando, vai lá e defende com tranquilidade. O Vanderlei reclamou muito, queria o passe. Mais uma falta do Nasa sobre o Alessandro. Ele fica reclamando, mas Oscar de Godoy marcou. São duas equipes que conquistam classificação em cada grupo do Rio São Paulo. No grupo 2 o São Paulo já está classificado. E aqui o Santos busca a classificação. Aí o Alessandro. Marcado pelo Nasa, o escanteio para o Santos. Aí o Alessandro, sempre marcado pelo Nasa. Volta lá o Juninho para fazer a marcação na primeira trave. Do gol do Carlos Germano, do gol do Vasco. Aí Eduardo Marques na cobrança do escanteio. Argel vai para a área, Claudio Miro também. Aí vem o levantamento. O desvio do Marcos Assunção para a segunda trave. Chegou dominando o Rodrigão. Tem o Mauro Galvão em cima dele. Parte para o contra-ataque com o Zé Maria. À frente chega Vanderlei. Os 4 gols na Taça São Paulo, Vanderlei. Tem só 18 anos. Aí Juninho. Tem o Guilherme pelo comando. Juninho busca o lance individual. Aí para o Vanderlei. Saiu na frente em posição de impedimento. Oscar Roberto Godoy marcando. Atendendo a marcação do auxiliar Hilton Francisco Melo. Veja de novo o lance na hora do toque. Olha onde estava o Vanderlei, José Roberto Wright. Não houve discutir, impedimento claro. Luiz Roberto, o técnico Antônio Lopes não resistiu e já está no banco de reservas. E aí vem o Santos.
Eduardo Marques vai no fundo, Rodrigão. Levantamento para o Alessandro, chegou tocando na asa. Veja aí o Antônio Lopes, já portanto, à frente do seu banco, do banco de reservas do Vasco. Veja que o Carlos Germano não alcança e o Nazi é obrigado a tocar para escanteio. Passamos dos 16 minutos deste primeiro tempo em São Januário. Armou um temporal aqui na zona norte do Rio de Janeiro, mas por enquanto não choveu. Preocupação do Carlos Germano, Claudio Miro na área. Vai lá Eduardo Marques, tem um levantamento. Vamos ver o Odivan. O Argel na marcação, o Odivan deixa a bola sair, é só lateral para o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Skol, a cerveja que desce redondo. O Santos jogando pela classificação em São Januário. O empate classifica matematicamente o Santos. Aí o Chiquinho, muito forte, o passo lateral é para o Santos. E os outros 3 times do grupo lutando, digamos, pela outra vaga, né? Porque o Santos joga hoje contra o Vasco e fecha a sua participação no dia 17, na última rodada contra o Palmeiras. Também fora de casa. Quer dizer, embora com 10 pontos e precisando matematicamente de 1 para conquistar a classificação, se o Santos for derrotado 2 vezes seguidas, matematicamente é possível perder a vaga. Portanto, é bom buscar a classificação, né? Aí o Vanderlei, vai saindo o Zete, chega o Argel, olha o Zete. E o Claudio Miro tira dali. Marcos Assunção, marcado pelo Paulo Miranda. Toque no Eduardo Marques. Chegou de Van, foi na bola. Limpou a jogada, toca no Juninho. Já parte para cima do Eduardo Marques. Devolve no Odivan. Guilherme na área, Vanderlei também. Aí o Odivan. Levantamento é para o Guilherme. Tentou antecipação e o Michel tira da área do Santos. Aí a volta do Felipe. Tenta o corte, ganha bem do Basílio. Cruzamento, vai lá o Zete, segurou, mas não tem ninguém. Já sai jogando com o Dutra. E conseguindo a classificação, o Santos vai ter mais titulares para as semifinais do Rio-São Paulo. Voltam Viola, já está recuperado da fratura no nariz, e o Anderson, que hoje está inclusive no banco. Aí Marcos Basílio. Este é o Argel. Se o Santos é o campeão das faltas, o Argel é aquele que mais faz faltas no time do Santos. Das 113, havia cometido 18 delas. Aí vem o Santos com o Alessandro. Mauro Galvão no vazio para o Chiquinho. Aí chega o Jorginho atropelando com falta. Marca Oscar Roberto de Godoy. Olha só como chega o Jorginho. Novas teorias revelam o que é lenda, o que é verdade sobre a Arca de Noé. Amanhã, no Fantástico. Mais uma vez o Claudio Miro com o Jorginho. Chega Juninho, briga com o Eduardo Marques. Leva melhor. Toca no Guilherme, devolução no Juninho. Marcos Basílio fez bem a cobertura. Faz o giro atrás, Claudio Miro. Dutra, aí Marcos Assunção. Veja que ele tem espaço. Olha o Marcos Assunção. Estava impedido o Alessandro. Leva vantagem o Vasco, manda seguir o Oscar Roberto de Godoy. Aí Felipe. Habilidoso. Tentou o drible no Argel. Michel chegou e tocou para fora. Paulo Miranda. De novo o Felipe. É muito habilidoso o Felipe. Joga fácil. Vai no fundo. Guilherme na área. Chega o Argel. O Oscar pode marcar a falta ou então o escanteio. Mas ele vai marcar a falta. O Felipe fica aí pedindo um cartão para o Argel por este lance. A falta foi clara. Não tem o que discutir. O Felipe pediu o cartão. Tem uma jogada em que ele, por ser mais rápido, o Argel, quando chegou, já chegou vencido. Poderia ser aplicado o cartão mais. Emerson Leão gritando com o seu time. Pertinho ali do posicionamento da cobrança da falta. 4 faltas cometidas pelo Vasco, 10 pelo Santos. Desde a cobrança da falta vai direto o Zete. O Zé Maria experimentou um chute cruzado. Bola voltou no Juninho. Claudio Miro.
Eduardo Marques. Aí o Nasa no Alessandro o tempo todo. De cabeça vai o Argel. Aí esperto o recuo de cabeça para o Zete. Passamos dos 21 minutos deste primeiro tempo. Pediu a falta o Guilherme. O Michel. O Oscar Roberto Godoy marcou. O Michel chegou e fez a falta. Aí está o Guilherme. Revelado pelo Marília, interior de São Paulo. Passou pelo São Paulo, foi para a Europa, jogar na Espanha no Raio Vallecano. Voltou para o Grêmio e agora está no Vasco. Aí Dutra. Recuperação do Vasco. Toque do Chiquinho. Na direita vem o Vanderlei. Eduardo Marques vai na marcação. Aí o Vanderlei. Eduardo Marques consegue a antecipação e o toque. Aí o garoto Vanderlei. Chegará o Zé Maria para fazer a cobrança. Do lateral para o Vasco. Movimentação do Chiquinho. Todo mundo marcado. Ele tenta no Chiquinho. Aí Chiquinho recebe. Dutra fecha todos os espaços. Consegue tocar de novo lateral. Novamente o Zé Maria. Aí no Guilherme. Na área pedindo. Bola não chega. Juninho não conseguiu o cruzamento. Recebeu, trabalhou mais atrás com o Zé Maria. Marcação do Basílio. Na direita Juninho. Cima da linha. Olha o Zé Maria. Marcado pelo Alessandro que chega junto com o Dutra. Tomando. Já parte para o contra-ataque. Sobra do Marcos Basílio. Bola não chega no Jorginho. A antecipação foi boa do Mauro Galvão. Toque do Paulo Miranda na frente para o Vanderlei. Bola fica ali, é chutão para lá, chutão para cá. O jogo é brigado em São Januário. Enfim, o arremesso lateral, favorecendo o Vasco da Gama. Mais uma vez o Antônio Lopes para você. Veja o Zé Maria como ele briga. O Marcos Basílio foi puxado, puxou também. O jogo prossegue, 0 para o Santos, 0 para o Vasco. De novo o Zé Maria. Ela vai saindo, agora é só lateral para o Santos. Ali o Eurico Miranda, tranquilo, acompanhando o jogo. Já sem a presença do Antônio Lopes, que você viu há pouco, está lá no banco de reservas do Vasco. Toque do Divan, mais uma vez lateral para o Santos. É o torneio Rio-São Paulo. Aí o técnico Emerson Leão. Valendo a classificação para o Santos. O empate classifica matematicamente o Santos. São dois grupos de 4 times. Os dois mais bem colocados conquistam classificação para a próxima fase. Aí Alessandro. Dutra. Marcos Assunção. Recebe Dutra. Chega na marcação Zé Maria. Tem o levantamento. Rodrigão. Defendeu o Germano. Voltou para o Jorginho. De novo o Carlos Germano. Que beleza o Carlos Germano. Como aconteceu na Vila Belmiro. Quando ele foi o melhor homem. A melhor figura do jogo. As duas defesas seguidas. O Carlos Germano é pressão do Santos. Veja o Marcos Assunção. Chega tirando o Nasa. Ninguém no ataque. O torcedor fica irritado com o Nasa. 25 minutos, Casagrande. Continua 0 a 0. O jogo é equilibrado. Se repete um pouco aquilo que aconteceu na Vila Belmiro. Não é um jogo empolgante. A única diferença positiva é que tem menos faltas, né, do que a semana passada. E o Carlos Germano recuperando aquela forma antiga, merecendo nova oportunidade da seleção brasileira. É um grande goleiro. E o Alessandro vai para cima. Marcado pelo Divan, pintou o cruzamento. Agora a chance do Santos. Gol! Santos 1, Vasco da Gama 0. Tem gol aqui, tem gol também em São Paulo, é do Fluminense.
Olha o Claudio Miro aí, tentou um chutão, o Carlos Germano estava fora do gol, mas não teve a direção não, legal, foi só em tiro de meta. Portanto, 1 a 0 aqui, Santos, 1 a 0 Fluminense, gol do Rony em São Paulo. Já você vai ver o gol do Fluminense depois do ataque do Vasco que vem aí. Chega o Michel, Argel, Felipe. Aí o Zete mandando para o ataque. De novo Alessandro. Sempre da esquerda para o meio, mandou uma na trave e fez o lance do gol. O gol do Santos. Brigando o Alessandro, a bola sai lateral. Vamos aproveitar o gol do Fluminense. Narração Kleber Machado. Vem o Fluminense, pode pintar, bateu, Marcos, de novo Rony. Chove muito em São Paulo, você viu? Lá no Palestra Itália, o Rony. Mas Fluminense 1 a 0, Palmeiras hoje com os seus titulares, né? Alguns ainda não estão jogando, como o Paulo Nunes, mas a maior parte voltando. E o Fluminense buscando a classificação nesse grupo. Olha esses resultados. A vitória do Santos, classificando o Santos. E a vitória do Fluminense. O Fluminense vai chegando a 9. O Vasco tem um jogo a menos que o Fluminense, que já jogou 4 partidas. Tem 4 pontos, também 2 pontos a menos. Mas a situação para o Fluminense fica favorável ao confronto direto contra o Vasco da Gama. Na última participação desses dois times. Última participação do Fluminense. O último jogo do Vasco é contra o Palmeiras em São Januário. Você está revendo o lance do Alessandro, o toque do Eduardo Marques, que vai para conferir o seu primeiro gol em 5 jogos no torneio Rio-São Paulo. E foi o 7º gol dele com a camisa do Santos. Eduardo Marques tem 22 anos e é um jogador revelado pelo próprio Santos. Já está há 3 anos no time principal da Vila Belmiro. Veja o Marcos Assunção. Aí o Alessandro. De novo no Marcos Assunção. Inverte o jogo buscando o Michel. Ele tocou, tirou a marcação do Guilherme, ficou sozinho, recebeu na frente. Já parte com tudo o Michel. Arrumou para o Rodrigão. Chega em cima dele o Nasa, sai jogando para o Vasco. Aí Felipe. Tentativa no Vanderlei, muito forte, vai lá o Zete. Globo, um caso de amor com você. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Portanto, Casagrande, exatamente no momento que você falava sobre o jogo, o Santos foi lá e abriu o marcador 1 a 0. Só para completar, o Carlos Germano está numa fase excelente e está merecendo até uma nova oportunidade na seleção brasileira. Agora o time do Santos já tem personalidade porque manteve o mesmo treinador e é uma equipe muito forte. Se você for pensar que não tem o Aristizábal, o Lúcio tem que voltar, o Anderson, apesar do Michel estar fazendo uma boa participação no São Paulo, é o titular. E o Rodrigo... Olha o Jorginho de longe, de novo o Santos pressionando. Aí o autor do gol, Eduardo Marques, mais atrás com Assunção. Recebe o Alessandro, protege, devolve no Assunção. Veja o Rodrigão. Troca passes o Santos, aí o Rodrigão, a bola explode no Mauro Galvão, volta no Assunção. Jogada no Jorginho. Eduardo Marques e Alessandro. Zé Maria tem que tocar para fora. A equipe do Santos está se formando fortíssima no Campeonato Paulista. E já tem aquele esquema definido. O Leão sabe o que faz, tem a equipe na mão. Então é uma equipe forte. E o Vasco está entrando em forma ainda não tem o entrosamento total que tinha o ano passado. Vamos para a cobrança do escanteio. Vai lá Claudio Miro para tentar a cabeçada. Vai também o Argel. Aí a cobrança do escanteio. Assunção, a bola tocada pelo Guilherme. Saiu completamente da ação dos jogadores do Santos. Vai jogando aí o Odivan para o Vasco. Felipe bate para cima do Alessandro. É só lateral para o Vasco da Gama. Ele deu a falta? Deu. Do Argel ou do Alessandro? Essa. Empurrou o Felipe. 2 vezes. Aí vem o Vasco. Veja o Zé Maria. Em profundidade. Arrumou para o Guilherme. Vai empatar. Na frente do Zete, o Guilherme teve tudo, pede desculpas. O Zé Maria, de primeira, ela tocou no chão, ele já fez o passe para o Guilherme. O Zete só acompanhou. E aí o Guilherme tocou para fora. De frente para
bola não quicou, não subiu. Acontece, né, Casagrande? Acontece, pegou no tornozelo, ele não queria, ele queria tocar, prolongar a trajetória da bola mais forte pro Zete não chegar. É um azar, isso acontece. De novo o Vasco, Vanderlei. E o escanteio. O Guilherme está pedindo um toque com o braço do Cláudio Almiro. O Zete está aí gritando com o seu time, o contra-ataque do Vasco. A torcida do Vasco vai pro grito, cresce em São Januário. A galera gritando, é Edmundo. Aí o cruzamento do Zé Maria. O Cláudio Almiro. Você viu de novo o lance. Tem de novo o Zé Maria. É o Felipe, vai no fundo, cruzamento. A sobra do Juninho. Guilherme na área, Vanderlei também. Vai o Odivan. Tentou um giro, Chiquinho. A bola foi pra fora. Globo, um caso de amor com você. DDD via Embratel. Se ligue, ligue. Agora tocou aí na canela do Chiquinho. E o lance do toque anterior, José Roberto? O cruzamento houve realmente o toque com o braço por parte do jogador santista. Intencional ou não, a bola tocou no braço dele. Teria que ter sido marcado o pênalti, Zé Roberto? Se o árbitro entendesse, se tivesse percebido que a bola cortou a trajetória, teria possibilidade de chegar no jogador do Vasco, ele poderia marcar o pênalti. Mas pelo que eu entendi, e eu estou vendo a posição do Oscar Godoy aqui em campo, ele não conseguiu visualizar que a bola havia tocado. Por isso é que ele marcou fora. Santos vencendo 1-0. Gol do Eduardo Marques. Vai conquistando a sua classificação para a fase semifinal do torneio Rio-São Paulo. Fluminense, gol do Rony, vai vencendo o Palmeiras 1-0 em São Paulo. E aqui aperta o Vasco. O Chiquinho, Assunção tocando outro escanteio para o Vasco. Desde a chance que o Guilherme teve, o Leão saiu do banco, está bem perto do campo, chegou até a linha da grande área para ficar gritando com a defesa. Ele saiu, inclusive, da área técnica. Tem a cobrança do escanteio. Chiquinho, Odivan, o toque do Odivan. O Argel estava na marcação. E a sobra do Eduardo Marques. Chegou ali no Rodrigão, com ele o Chiquinho. Oscar de Godoy entendeu que o Rodrigão saiu com bola e tudo para fora. Então lateral para o Vasco. Veja aí o Chiquinho. Tenta o corte em cima do Michel. E em cima o Oscar Roberto de Godoy marca. Falta contra o Santos. O Leão quase dentro do campo, menos de um passo ali de entrar na grande área. Já. Bem à frente ali do Oscar Roberto de Godoy, ó. Veja a cobrança da falta. Vamos ver a sobra. Briga o Juninho. Basílio sai jogando para o Santos no Jorginho. Alessandro, devolução do Jorginho. Vai chegando o Miranda. Ele deu um tapa na frente, o Paulo Miranda atropelou o Jorginho. O Oscar Roberto de Godoy marcou a falta contra o Vasco e vai mostrar o cartão amarelo ainda para o Paulo Miranda. E mostrou corretamente, porque o Jorginho iria em direção ao gol do Vasco, ainda na história lá. Ele vai na intermediária, toca e agarra ao jogador do Santos. A infração foi bem marcada, o cartão bem aplicado. E o Leão, ele está completamente fora da área técnica. Ele não pode estar onde ele está. Já está junto à linha lateral, dentro quase do gol do Santos. Está lá com o Zete, Zé Roberto. Exatamente, quase dentro do gol do Santos. Não pode. E o assistente tem que chamar o árbitro, o reserva tem que ir lá e pedir ao Leão que volte para o lugar. E a falta agora sobre o Juninho. O chefão afrouxa a gravata e cai na folia. Amanhã no Esporte Espetacular, o técnico da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, se diverte com o grupo Exalta Samba. O Esporte Espetacular começa às 9 horas e tem o desafio de vôlei 4x4 Brasil e Estados Unidos na categoria masculina amanhã dentro do Esporte Espetacular. Aí o Vasco aí com o Felipe. Bom lance do Felipe. Guilherme pedindo, levanta, fechou Chiquinho, Argel. Sai o Santos no contra-ataque. Aí Jorginho. Michel. Chega ali o Odivan. Guilherme. Este é Juninho. Faz o jogo na direita com Zé Maria. É o Felipe, perdão, que está do outro lado. Olha onde está o Felipe. Olha o Felipe, levou bonito. Habilidoso. Vamos ver a sobra. Cláudio Almiro chegou ali para acabar com a festa do Felipe. E foi curtir lá uma de lateral direito. Talvez até propositalmente, Casagrande.
alterou a posição, o lado já uns 5 minutos atrás, está fazendo aquela jogada de armador, entrando pelo meio com a habilidade que ele tem na perna esquerda, ele está colocando em dificuldade a defesa do Santos. É uma tentativa do Lopes de apertar o Santos. Pode ver que tem 5 jogadores do Vasco no ataque para trancar a defesa do Santos e tentar um empate antes que vire o primeiro tempo. E o Dutra pega o Felipe jogando ali como meia. E o Dutra vai receber o cartão amarelo do Oscar Roberto de Godoy, right? E o cartão, olha lá. Você vê que o Dutra vai e dá com a perna esquerda intencionalmente no Felipe. É o grande problema do torneio de São Paulo, é não haver a punição para o cartão amarelo. E eu não sei ainda se já foram julgados os cartões vermelhos. Zé Maria tenta o levantamento, vai o Argel. A sobra do garoto Vanderlei, marcado pelo Michel. Veja aí o Michel. Marcando em cima, o Vanderlei consegue recuo, atrapalhou o Alessandro, a sobra do Jorginho. Veja o Rodrigão. Na esquerda com o Alessandro. A velocidade pode ser mais uma vez fatal. Atenção, Alessandro. O lance que ele fez ali anterior pintou o gol. O recuo no Marcos Assunção tentou o chute.